Imagina se o golpe do 8 de janeiro tivesse dado certo. Se eles tivessem conseguido dar um golpe, estabelecer uma ditadura, um governo militar, que era o que eles queriam. Como estaria o Brasil hoje? Como estaria a nossa vida hoje? Porque numa ditadura, não tem essa. Se você não gosta de uma coisa, você não pode falar. Se falar, você vai preso, você vai apanhar, vai ser torturado. Numa ditadura, você não tem liberdade de expressão. Numa ditadura, você não pode fazer o que você quer. E o que eles queriam era isso, estabelecer uma ditadura. Agora, nessa semana, começou o julgamento dos golpistas pelo Supremo Tribunal Federal. E esse é um tema muito importante, não só em relação ao que aconteceu, mas ao Brasil que a gente quer para o futuro. E é por isso que a gente vai tratar disso hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, que começou agora, que está aparecendo na televisão, é o assunto do país, não é só mais um julgamento do Supremo, um espetáculo e tudo mais. É um momento decisivo para o Brasil. Digo mais, é uma oportunidade histórica da gente fazer diferente do que a justiça brasileira fez em outros momentos parecidos com esse. Aliás, se a gente for ver na história do Brasil, todas as transições, elas foram transições feitas por cima, de cúpula, em que o povo não participou e em que não teve reparação das pessoas que sofreram antes. Vamos dar um exemplo. Quando se assina a Lei Áurea lá em 1888, e formalmente acaba a escravidão no Brasil, a escravização de povos negros e indígenas, que ocorreu durante 400 anos, quase no nosso país. Quando se faz isso, fala, tá bom, acabou, não pode mais escravizar. Mas não se dá uma oportunidade de inclusão social para as pessoas negras. O que isso gerou? Um racismo estrutural, que a gente convive com ele até hoje, em que as pessoas negras não têm as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. Isso está nas instituições, isso está na economia, isso está na sociedade, isso está na mente das pessoas. E esse racismo estrutural é fruto daquela transição por cima, que não reparou, que não fechou a ferida da escravidão, que não fez a reparação para aquelas pessoas que sofreram. Se a gente pegar um fato mais recente, historicamente, quando acaba a ditadura militar, lá nos anos 1980, foram 21 anos de ditadura em que teve gente que foi torturada, foi perseguida, que foi morta. Aliás, se nós estamos aqui hoje, se a gente pode votar, se a gente tem as liberdades que a gente tem hoje no Brasil, se a gente tem uma Constituição, a gente deve isso a essa geração que lutou contra a ditadura, que combateu a ditadura e que sofreu. Só que quando acabou a ditadura, teve uma anistia geral e irrestrita. Nenhum torturador foi preso, nenhum ditador foi punido. E isso permitiu que a cultura autoritária da ditadura continuasse na sociedade brasileira. Quando a gente fala de um crime histórico que não é punido, nós não estamos falando simplesmente, vamos se vingar, vamos espezinhar aquelas pessoas que cometeram o crime, os ditadores e tal. Não, nós estamos falando de construir uma virada de cultura na sociedade. Por isso que as transições são tão importantes. Por isso que a reparação e a justiça histórica é tão importante. Pensa comigo, se os torturadores tivessem sido punidos na ditadura militar brasileira, se tivesse feito uma discussão com a sociedade do quanto a ditadura é terrível, você acha que alguém como Bolsonaro, que anos depois se elegeu falando brilhante ostra, torturador, é AI-5, que essa pessoa teria espaço na sociedade? Você acha que a cultura autoritária que a gente vive hoje nas periferias, nas favelas, a violência contra o povo, seria tolerada da mesma forma como é? Não. A psicanálise tem uma ideia que eu acho que ajuda a gente a entender essas transições históricas, que é o conceito de psicanálise que chama recalque. O que é o recalque? É quando a gente sofre um trauma e em vez da gente elaborar esse trauma, da gente lidar com esse trauma para superar ele, a gente recalca. Ou seja, joga no inconsciente, esconde, que foi o que aconteceu nessas transições. Mas esse trauma, ele volta como sintoma, ele volta meio que assombrando a pessoa, impede a pessoa de seguir adiante. Isso vale para uma pessoa, isso vale para uma nação. Se a gente não elaborar os nossos traumas, esse passado nunca vai passar. Esse passado vai continuar interditando o presente, assombrando o futuro do Brasil. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o 8 de janeiro também foi um momento de trauma na sociedade brasileira, uma tentativa de golpe de Estado, depois de uma eleição democrática, que o povo decidiu o caminho que ia seguir.
conseguir. E por pouco, por um fio, eles não conseguiram dar o golpe. Por pouco, hoje, a gente não estaria vivendo numa ditadura no Brasil. E se a gente simplesmente deixar passar, falar, não, deixa, vamos tranquilizar isso aí, não pune ninguém não, faz um acordão, um grande acordo nacional, uma anistia geral, deixa as coisas como estão, isso vai ser uma espécie de um salvo-conduto para que no futuro outras pessoas possam dar golpe, possam querer dar golpe, ter outras tentativas como o 8 de janeiro, porque não dá nada, não tem punição. Por isso, esse momento do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro é a oportunidade que a gente tem de fazer uma virada histórica na maneira como o Brasil trata os seus traumas. Se a gente conseguir punir os golpistas, nós vamos não só estar reparando um passado, nós vamos estar dando a abertura de um caminho mais democrático para o nosso futuro. A gente pode pensar como exemplo o que aconteceu no Chile. Aliás, essa semana completou 50 anos do golpe de 11 de setembro de 1973, que foi o golpe onde o ditador Pinochet não só tirou o presidente eleito, que era o Salvador Allende, como matou o Allende, bombardeou o palácio do governo. O Allende falou, não vou me entregar, vou resistir, e foi assassinado pelas forças golpistas. Aquele golpe do Chile de 73, ele é muito conhecido, famoso, porque ele foi provavelmente o golpe mais brutal na América Latina. E não foram poucos. Naqueles anos 50, 60, 70, foram anos em que os Estados Unidos, no meio da Guerra Fria, apoiou ditaduras militares, apoiou golpe nos países da América Latina para tentar manter o controle do continente. Foram golpes em série, mas o do Chile foi especialmente violento. Pra vocês terem uma ideia, logo depois do golpe, quer dizer, o Allende era o presidente, foi golpeado, logo depois do golpe, eles prenderam mais de 40 mil pessoas no estádio de futebol, no Estádio Nacional de Santiago, que até hoje é usado, teve jogo da Copa, quando teve lá e tudo mais. É um estádio conhecido. Eles transformaram o Estádio Nacional num campo de concentração. Só ali no Estádio Nacional, mais de 400 pessoas foram torturadas e mortas. Entre elas, o grande cantor Victor Jara. O Victor Jara era um cantor, violonista. Sabe o que eles fizeram com o Victor Jara? Por ele ser contra o golpe, ser de esquerda, ser socialista. Eles cortaram, deceparam os dedos das mãos do Victor Jara para dizer, você nunca mais vai poder tocar um violão. E depois mataram ele. Fizeram isso com milhares de pessoas no Chile durante a ditadura. E ali foi uma espécie de um laboratório do que depois a teórica Naomi Klein chamou de doutrina do choque. Depois do golpe político, militar, eles deram um golpe econômico. E aí levaram lá o povo da escola de Chicago, os neoliberais. Aliás, o Paulo Guedes, que foi ministro do Bolsonaro, fez estágio na ditadura do Pinochet no Chile. Literalmente, isso não é uma figura de linguagem, fez, está lá, é história. E eles fizeram assim um pacote econômico destrutivo. Isso é importante para a gente pensar como as ditaduras, como elas não têm reação do povo, porque elas não permitem o povo se expressar, elas podem ser cruéis do ponto de vista econômico. Atacaram o salário mínimo, atacaram os direitos trabalhistas, acabaram com a aposentadoria, fizeram um monte de ataque ao povo mais pobre no Chile como resultado da implementação da ditadura. Mas a ditadura do Chile, apesar de ter sido tão cruel, ela foi encerrada com um processo democrático de reparação. Então, o povo chileno foi lá e quando acabou a ditadura, falou, esses golpistas têm que pagar. O Pinochet, que foi o todo-poderoso ditador durante anos, anos e anos, foi parar no banco dos réus, chegou a ser preso. Vários ditadores, golpistas, militares foram presos, punidos. Isso construiu uma cultura na sociedade chilena, que foi uma cultura de repúdio à ditadura e ao autoritarismo, que fez com que a democracia lá hoje seja uma democracia extremamente sólida, independente de quem seja eleito, de quem esteja no governo. É exatamente isso que a gente tem que buscar quando a gente fala em punir os golpistas do 8 de janeiro. Não se trata, nossa, daquele fulano, do cidadão tal, do Bananinha, do Bolsonaro, do Mauro Cid. Se trata da lição e do exemplo que a gente vai dar para a história brasileira. Então, pessoal, da mesma forma que a gente pode imaginar como estaria o Brasil hoje se os golpistas tivessem saído vitoriosos do 8 de janeiro, e não dá para pensar em coisa boa, a gente também pode imaginar o que será do Brasil se a gente fizer essa reparação. Se os golpistas forem punidos, forem presos, se esse debate for feito a fundo na sociedade brasileira. Nós vamos ter uma sociedade com muito mais apreço e compromisso com a democracia. Mas não uma democracia com D minúsculo, uma democracia de verdade, em que o povo compreenda o seu papel,
a sua responsabilidade histórica e o poder que tem de verdade para definir os rumos do Brasil, de transformar a sociedade, para definir a sociedade que a gente quer. Um Brasil que faça reparação é também um Brasil que vai se comprometer mais com a justiça social, com a igualdade entre homens e mulheres, com a igualdade entre brancos e negros, com o combate à intolerância, ao preconceito. É um Brasil mais solidário, é um Brasil mais humano, que não carrega esse peso e essa carga de genocídios, de golpes, de violências históricas contra os oprimidos, contra os mais pobres sempre. Quando a gente fala em reparação, é disso que a gente está falando. Por isso, o julgamento que começou agora, que vai seguir nos próximos meses, merece toda a nossa atenção. Porque, no fundo, o que está sendo julgado não é fulano ou cicrano. O que está sendo julgado é uma história de atrocidades, ditaduras e crimes contra o povo no nosso Brasil. Se esse julgamento for por um caminho certo, a trilha que se abre para o futuro, ou como disse Salvador Allende, no seu último discurso, antes de ser assassinado pelas tropas golpistas de Pinochet, as alamedas que se abrirão para a construção de uma sociedade onde os homens e as mulheres sejam verdadeiramente livres. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.